Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, amados, nós vemos aqui que Daniel, no versículo 8, Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel toma uma decisão firme. A firmeza, como é importante tomarmos decisões firmes. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, se você abrir no livro de Tiago, no capítulo 1, você vai ver a passagem do Senhor, aleluia, falando que aqueles que são volúveis, aqueles que são inconstantes, eles não recebem nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no versículo 5 ao versículo 8 de Tiago, capítulo 1. Gostaria que você pudesse ler essa passagem. Fala para nós pedirmos sabedoria a Deus. Peça com fé, nada duvidando, porque o Senhor, Ele dá, Ele não nega. E diz que, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, aquele que é inconstante, aquele que não é firme no propósito, não é firme nas suas decisões, como Deus pode fazer pela vida desta pessoa, Como Deus pode fazer em nós e através de nós, se em relação à nossa família, em relação à nossa parentela, nós não formos firmes em confiar, em crer nas promessas do Senhor. Há aqueles que dizem que estão crendo, porém, quando vê o mar bravio, quando vê a situação indo por um outro caminho, logo pensa em desanimar. Ou até mesmo deixa o inimigo usar a boca, lançando palavras de maldições. Esse menino não vale nada. Esse homem é uma desgraça na minha vida. Começa a falar besteira, irmão, e a gente perde a bênção quando nós deixamos que o inimigo, use os nossos lábios. Nós precisamos tomar a decisão firme de confiar no Senhor, de crer nas suas promessas, e de saber que o Senhor, Ele é aquele que está cuidando de todas as coisas. Amém? Principalmente aquilo que nós apresentamos diante do Senhor. Por isso essa campanha, ela tem como título, a minha família no altar de Deus. Então, essa decisão de Daniel de não se contaminar, não comer das iguarias do rei, isso não se refere apenas a se abster de alguns alimentos. Amados, aquilo que era oferecido na mesa do rei não era coisa ruim, era coisa boa, era as iguarias, era comida fina, chique, Podemos dizer assim, comida boa que era oferecida, boa ao paladar, porém era contaminada. Por que isso? Porque aqueles banquetes, aquelas comidas, elas não eram oferecidas apenas, como uma refeição. Havia outras coisas que eram oferecidas naquele lugar. Era em festa, esses 10 dias eram em festa, era com banquetes, com prostituição,
com mulheres dançando sensualmente, né? Havia todo esse um contexto. Então, quando Daniel, mudando o nome, mas quando Daniel tomou a decisão de não se contaminar, ele não estava se abstendo apenas de um alimento, mas de tudo aquilo que quebrava a sua consagração, de tudo aquilo que o tirava do propósito, do alvo, tudo aquilo que era impuro, de tudo aquilo que iria contaminar sua vida, o seu relacionamento com Deus. E aqui, amados, nos traz um grande ensinamento, né? Nos dá um grande ensinamento. Se nós queremos ver o nosso fortalecimento espiritual, o nosso crescimento espiritual, se desejamos ser um canal de bênção para a nossa família, se queremos ver o poder de Deus na nossa família, é necessário se consagrar, é necessário se separar de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo, amados, que é abominável aos olhos do Senhor, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Há pessoas que elas acham que o jejum só serve se for de alimento total, né? Sem beber água, sem comer nada, porque senão não é jejum. Eu lembro de uma outra campanha que eu fiz e uma irmã disse que não ia fazer campanha comigo, não, porque eu liberava o povo para beber água, que aquilo não era jejum, que o jejum tinha que ser total, porque Deus só recebia se fosse dessa forma. Então, muitas das vezes, conceitos errados estão dentro de nós, e isso impede-nos de ver o poder de Deus na nossa vida, na nossa família. Conceitos errados, ensinamentos errados, decisões erradas. A decisão que Daniel tomou foi uma decisão firme, foi de não se contaminar com aquilo que era oferecido para ele, de graça. E era oferecido coisa boa, não era coisa ruim. Às vezes achamos que o inimigo vai trazer coisa ruim, que o inimigo vai trazer, sabe, aquele bicho bem feio, ou a situação bem horrível. Irmão, o inimigo é astuto, e ele sabe arrumar direitinho, ele sabe enganar, ele sabe fazer de uma forma que você vai achar que é bênção e não é. Achar que é bom, que é certo, que é correto, que é justo, e não é, irmãos. Quantas das vezes nós estamos ostentados em um orgulho, dizendo, não, eu estou no meu direito. Não, quem errou foi ele. Quem tem que vir me pedir perdão é ele, porque eu não estou errada. E isso sendo fruto de orgulho, isso sendo fruto de falta de humildade, de falta de perdão, né? Então o inimigo, ele não vem com aquele chifre, ele não vem com aquele mau cheiro logo, não, para você identificar, não. Ele vem de uma forma bonita, mas o propósito dele é nos destruir, é nos distanciar do Senhor, é quebrar a nossa comunhão com Deus. Aleluia! Então, quando eu falei para vocês que ontem Deus tinha me falado a respeito disso, aí eu entendi que era essa ministração para hoje, que Daniel teve essa consagração. Que havia pessoas, amado, que estão no propósito da oração, que não têm se santificado. Irmão, se você só deixa de comer, de tomar o café pela manhã, é só deixar a comida. Isso não é jejum. Jejum é você se separar, tirar aquilo que contamina você. E então o jejum, se o alimento para alguns irmãos, deixar de tomar um café pela manhã ou à noite, não é nada. Mas para outros é um sacrifício enorme. A irmã Adilis, para mim, ela disse, eu nunca jejuei. E para mim foi difícil só no início, porque eu nunca tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. E as experiências têm sido tremendas. Então, se é a televisão que tem quebrado a sua consagração, que lhe contamina, jejue a televisão. Se é a sua língua que quebra a sua consagração, você fala, você xinga, você discute, tira isso, irmão. Porque nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Queremos vitória, irmão. Deus, ele é na nossa vida, mas é importante a consagração da nossa vida. Tudo aquilo que quebra a sua consagração, tudo aquilo que interrompe o seu relacionamento com Deus, abandone. A fornicação, né? Abandone. Eu não estou falando de mulheres que já têm um tempo que está casada e que não querem, que estão morando junto e que não querem permanecer nessa condição, querem casar, querem regularizar a sua situação e tem orado por isso. Irmão, Deus está contemplando a atitude do seu coração, o desejo do seu coração.
E eu sei que isso não só depende de você, depende também do seu esposo. Então nós vamos orar em relação a isso. Nós vamos estar colocando diante do Senhor. Mas existem homens e mulheres solteiras que elas vivem na fornicação, né? Vivem num relacionamento antes do casamento. Pessoas que vivem poluindo a sua mente com imagens, assistindo filmes pornográficos, né? Isso tudo quebra nossa consagração. Nós precisamos decidir fielmente, amados, nos consagrar para servir ao Senhor. Aleluia. Eu não sei se é a televisão, eu não sei se são outros grupos que você faz parte que tem quebrado a sua consagração, porque há grupos que são terríveis, onde rola só fofoca, né? Tem grupos até de igreja, irmão, grupos de família que só rola discussão, fofoca, intrigas. Mas nós estamos lá não para participar disso, mas para fazer a diferença. Aleluia. Daniel, Ananias, Misael, Asaías, eles fizeram a diferença. Eles ficaram se consagrando aqueles 10 dias e pôde perceber que eles estavam mais robustos, mais bonitos do que os demais que estavam comendo do alimento oferecido pelo rei. Que essa palavra possa te abençoar, possa te levar a refletir a respeito de coisas que nós não estamos tirando do nosso meio e que tem quebrado a nossa consagração. Se é a sua língua, se é o seu falar, que tem quebrado a sua comunhão, tem quebrado a sua consagração a Deus, que hoje mesmo você possa abandonar. Se é um sentimento ruim que você carrega no coração, mágoa, ódio, falta de perdão, libere em nome de Jesus. Mas não hostigue, não alimente o sentimento ruim que vai destruir a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para orar, não estamos aqui para lhe acusar, estamos aqui para lhe ajudar, para lhe orientar. Aleluia. Sei que nós não somos os seus pastores, né? Aqui existem pessoas que estão participando, que são nossas ovelhas, mas a maioria não é. A maioria nós nem conhecemos. Sei que vocês têm pastores, nós não temos nenhum propósito, nenhuma intenção de ser o pastor de vocês. Amém? Nós não estamos formando nenhuma igreja, aleluia, porque sabemos que fazemos parte de uma igreja e que você já tem a sua igreja. Esse não é o nosso propósito, esse não é o nosso interesse. O nosso interesse maior é de abençoar a vida, é de ser canais de bênção para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. E quantas pessoas já me testemunharam, irmão, que estavam desanimados, que estavam, fracos espiritualmente, e que através dessas campanhas, através desse grupo, tem sido ricamente abençoado. Isso alegra o nosso coração, isso nos motiva e nos faz acreditar que realmente é de Deus. É de Deus isso que nós estamos fazendo, nos prontificando para orar por vocês, por pessoas que nós não conhecemos, mas que Deus coloca amor, carinho, né? Que Deus coloca empenho, encargo no coração para que possamos ajudar e sermos bênçãos para você. Lembre-se da palavra de hoje. Leu, releia, medite. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração mais e mais, em nome de Jesus.